Oi, pessoal, bom dia. Vou trazer aqui para vocês a correção do exercício que eu deixei na aula, tá? A base da nossa fórmula, que é a equação geral dos gases, é pressão inicial vezes volume inicial dividido pela temperatura inicial. Isso é igual a pressão final, volume final, dividido pela temperatura final. Bom, o que o exercício fala? Que eu tenho uma pressão inicial de 1 atm, a uma temperatura inicial de 400 kelvins. Ele quer saber qual é a pressão final, sendo que a temperatura final é de 320 kelvins, ou seja, diminuiu a temperatura, ele quer saber qual é a pressão. E ele diz também que o volume é constante, ou seja, esse problema é um problema isovolumétrico. Então, o que eu faço? Eu corto o volume da minha equação. Então, vou ficar pressão sobre temperatura é igual a pressão sobre temperatura. A pressão é de 1, então aqui está 1, sobre a temperatura de 400. Isso é igual a pressão final sobre a temperatura de 320, que é a temperatura final. Multiplico cruzado, aí eu fiz 1 vezes 320, dá 320, 400 vezes P, esse 400 passa dividindo. Então, 320 dividido por 400, só fazer a continha, eu simplifiquei, deu 0,8 atm. Essa é a aplicação da fórmula, tá? Lembrando, se for isovolumétrica, corta o volume. Se for isobárica, a pressão é constante, então corta a pressão. Se for isotérmica, a temperatura é constante, corta a temperatura. Isso é uma coisa que vocês têm que ficar ligados. Tem no material que eu passei, tá bom? E é isso aí. Um abraço.